Cristo, o amor que nos chama, a luz que nunca se apaga. Das suas palavras a verdade brilhou. Nos milagres o poder se revelou. A voz do Pai, os anjos a cantar, Profecias que vêm confirmar. Cristo é divino, o Filho de Deus, que venceu a cruz, os pecados meus. Com seu amor me chama a servir. Nas suas promessas quero persistir. Pedro falhou, mas Cristo restaurou. Com seu amor, novo caminho traçou. Mesmo frágil, meu amor ele aceita, e em seu serviço minha vida endireita. Cristo é divino, o Filho de Deus, que venceu a cruz, os pecados meus. Com seu amor me chama a servir. Nas suas promessas quero persistir. Agape, amor divino, tão profundo e fiel. Fileu, humano e frágil, mas criado ao céu. Na cruz erguido, seu amor nos salvou, e a cada passo em luz nos guiou. Cristo é divino, o Filho de Deus, que venceu a cruz, os pecados meus. Com seu amor, me chama a servir. Nas suas promessas quero persistir. Cristo, o amor que nos chama, a luz que nunca se apaga. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo na Palavra de Deus. É sempre um prazer estar aqui. Hoje vamos explorar a lição da Escola Sabatina número 12, a Hora da Glória, a cruz e a ressurreição. Que tema fantástico para explorarmos. E antes de começarmos, um agradecimento especial ao Quarteto Believe, que nos presenteia sempre com músicas inspiradoras. Sem dúvida, a música deles realmente eleva a alma. Ao pastor Denies por organizar esse podcast com tanto carinho. A dedicação dele é realmente inspiradora. E a você, nosso ouvinte fiel, por estar conosco nessa jornada. É uma honra compartilhar esse momento com cada um de vocês. Para que possamos alcançar mais pessoas com essa mensagem, inscreva-se no canal e compartilhe este episódio com seus amigos e familiares. Espalhar essa mensagem é fundamental para o crescimento da nossa fé. Pronto para mergulharmos juntos nestas escrituras e extrairmos delas a sabedoria eterna que elas carregam. Para iniciarmos nossa conversa, gostaria de destacar as evidências da divindade de Cristo que encontramos no Evangelho de João. Um ponto crucial para a nossa compreensão de Jesus. É impressionante como os ensinamentos de Jesus transcendem a sabedoria humana, revelando uma profundidade e autoridade que nos levam a questionar. Seria ele apenas um homem? De fato, os ensinamentos de Jesus não eram apenas palavras bonitas ou discursos eloquentes. Eles tinham um poder transformador, capaz de tocar os corações e as mentes de forma profunda. Exatamente. E quando observamos os milagres que ele realizou, como a multiplicação dos pães para alimentar a multidão faminta, a cura de enfermos que já haviam perdido a esperança. E até mesmo a ressurreição de Lázaro, fica evidente que estamos diante de algo que vai além da capacidade humana. Sem dúvida. Esses milagres não foram eventos isolados, presenciados por poucos. Tivemos diversos testemunhos de pessoas de diferentes origens e classes sociais. Verdade. Desde os discípulos mais próximos até um centurião romano que, diante da cruz, reconheceu a divindade de Jesus. É impressionante como a divindade de Cristo transcendeu barreiras e tocou os corações mais diversos.
O próprio Deus Pai, em diversas ocasiões, declarou abertamente a divindade do seu Filho. Uma declaração poderosa que ecoa através dos tempos. E não podemos nos esquecer das profecias do Antigo Testamento, que encontraram seu cumprimento perfeito na vida de Jesus, confirmando sua identidade como o Messias prometido. Exatamente. As profecias, escritas séculos antes do nascimento de Jesus, descrevem com detalhes impressionantes sua vida, morte e ressurreição. Essa convergência de evidências nos leva a uma conclusão inevitável. Jesus não era apenas um homem extraordinário. Sem dúvida. Ele era e é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Um mistério que nos enche de admiração e gratidão. Mas é curioso observar que os discípulos, mesmo convivendo tão proximamente com Jesus, tiveram dificuldades em compreender plenamente a sua missão. É compreensível considerando a grandiosidade da missão de Cristo. Eles esperavam um reino terreno, um líder político que libertasse Israel do domínio romano. E você já parou para pensar se, assim como os discípulos, nós também interpretamos os ensinamentos de Jesus através das lentes dos nossos próprios desejos e expectativas? Essa é uma pergunta crucial para a nossa reflexão. Muitas vezes projetamos nossos anseios e vontades na palavra de Deus, buscando nela apenas aquilo que confirma nossas opiniões e crenças. É um desafio constante buscar a verdade acima de tudo, mesmo quando ela nos confronta e nos tira da nossa zona de conforto. Mas para realmente compreendermos a vontade de Deus, precisamos nos aproximar das Escrituras com humildade, buscando a verdade acima de tudo, mesmo que ela nos desafie e nos confronte. Exatamente, é um processo contínuo de aprendizado e submissão à vontade divina. Retomando nossa conversa sobre o capítulo 21 de João, vemos a história de Pedro, que negou a Jesus por 3 vezes. Isso nos ensina sobre a fragilidade humana e a infinita misericórdia de Deus. É comovente observar como Jesus, mesmo sabendo da negação de Pedro, não o rejeitou, mas buscou restaurá-lo, oferecendo-lhe uma nova oportunidade de servir. É verdade. A pergunta: Simão, filho de João, amas-me? Que Jesus repete 3 vezes, ecoa em nossos corações, nos desafiando a examinar a profundidade do nosso amor por Cristo. Será que, como Pedro, também somos capazes de negar a Jesus em momentos de provação? E como reagimos diante do perdão e da restauração que ele nos oferece? E ao perguntar, amas-me mais do que estes, Jesus não está instigando a competição entre os discípulos, mas confrontando Pedro com sua declaração impetuosa antes da paixão. Ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. É um chamado à reflexão sobre a natureza do nosso amor por Cristo. Será que é um amor verdadeiro, incondicional, ou se baseia em comparações e na busca por reconhecimento? Sim. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, você afirmou me amar mais do que os outros. Agora, depois de sua negação, quero que você reflita sobre a verdadeira natureza do seu amor. E a resposta de Pedro revela a humildade e arrependimento. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Ele reconhece sua fragilidade e se coloca diante de Jesus, não mais se comparando aos outros, mas buscando a restauração do seu relacionamento com o Mestre. A cena da pesca maravilhosa também é rica em simbolismo. Após uma noite inteira de trabalho sem sucesso, os discípulos, seguindo a instrução de Jesus, lançam a rede e capturam uma quantidade extraordinária de peixes. Essa pesca abundante pode ser interpretada como uma representação da missão da igreja. Interessante essa analogia. Assim como os discípulos, que sozinhos nada conseguiram, mas com a orientação de Jesus realizaram uma pesca milagrosa. Nós também, quando nos colocamos à disposição de Deus e seguimos seus ensinamentos, nos tornamos instrumentos em suas mãos para alcançarmos multidões com a mensagem do Evangelho. E essa missão, muitas vezes, começa com cuidado com as necessidades básicas do próximo. Exatamente. Assim como Jesus preparou um café da manhã para os discípulos famintos, devemos nos preocupar em suprir as necessidades físicas e emocionais das pessoas, demonstrando o amor de Cristo em ações práticas, a compaixão, a generosidade e o serviço abnegado. São reflexos do amor ágape, o amor que se doa sem esperar nada em troca, o amor que aprendemos de Cristo. E é nesse ponto que entra a diferença entre o amor ágape e o amor filho, que conversamos anteriormente. O amor ágape transcende as barreiras sociais, culturais e religiosas. É um amor que se doa, que perdoa, que se alegra com a verdade e que suporta todas as coisas. É o amor que devemos buscar desenvolver em nossos corações, com a ajuda do Espírito Santo. Enquanto o amor filho, que é o amor fraternal, afetivo, que sentimos por nossos familiares e amigos, pode ser influenciado por emoções, circunstâncias e expectativas, pode ser inconstante e sujeito a falhas. Mas o desafio que se coloca diante de nós é elevar o amor filho ao nível do amor ágape. É buscar, com a ajuda do Espírito Santo, amar ao próximo da mesma forma que Cristo nos amou. É um processo contínuo de transformação do nosso caráter. A imagem de Cristo. Quanto mais nos aproximamos de Deus e permitimos que sua palavra nos molde, mais o amor ágape flui através de nós, impactando nossas relações e transformando o mundo ao nosso redor. E falando em transformação, como a teologia de cima e a teologia de baixo, que discutimos anteriormente, se aplicam à nossa compreensão da mensagem da cruz e da ressurreição. A teologia de cima
que parte do princípio de que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Nos leva a compreender a cruz e a ressurreição como eventos reais, históricos e com significado eterno para a humanidade. Através dessa lente, reconhecemos a autoridade divina das Escrituras e buscamos compreender a mensagem bíblica à luz do contexto histórico, cultural e literário, sem tentar moldá-la aos nossos próprios desejos ou conveniências. Enquanto a teologia de baixo, que tende a interpretar a Bíblia através da ótica humana, utilizando a razão, a experiência pessoal e os valores culturais como filtros, corre o risco de relativizar a mensagem da cruz e da ressurreição, adaptando aos conceitos e valores do mundo. É como se tentássemos diminuir o poder da cruz e da ressurreição, encaixando assim uma narrativa que nos seja mais palatável, que não nos desafie a mudar, a nos arrepender, a nos entregar completamente a Cristo. É fundamental que nos aproximemos das Escrituras com humildade, reconhecendo que a Bíblia é a palavra de Deus e que somos dependentes do Espírito Santo para compreendê-la corretamente. A teologia de cima nos conduz à verdade e à liberdade, enquanto a teologia de baixo nos aprisiona em nossas próprias limitações, nos impedindo de experimentarmos a plenitude da vida em Cristo. E ao declarar, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus se apresenta como a fonte da verdadeira sabedoria e orientação. Em um mundo imerso em trevas espirituais, Jesus brilha como um farol, guiando-nos pelo caminho da justiça e da salvação. Suas palavras iluminam nossas mentes, revelando a vontade de Deus e nos libertando das mentiras e ilusões do mundo. Rejeitar a luz de Cristo é optar por permanecer nas trevas, caminhando em direção à incerteza e ao desespero. É como se tivéssemos a oportunidade de sair de uma caverna escura e seguir em direção à luz, mas preferíssemos ficar presos na escuridão, com medo do desconhecido, sem perceber que a verdadeira liberdade está em seguir a Cristo, a luz do mundo. E a cruz, símbolo máximo do amor e sacrifício de Cristo, é o centro da nossa fé. Nela contemplamos a profundidade do amor de Deus, que entregou seu próprio Filho para nos salvar. A morte de Jesus na cruz não foi um acaso, ou uma tragédia, foi um ato deliberado de amor e obediência ao Pai, para nos reconciliar com Deus. A cruz nos confronta com a realidade do nosso pecado e da nossa necessidade de um Salvador, mas também nos revela a imensidão da graça de Deus, que nos oferece perdão e reconciliação, através do sacrifício de Cristo. Ao contemplarmos a cruz, somos convidados a nos arrepender dos nossos pecados, a abandonar nossa vida de egoísmo e pecado e a nos entregar completamente a Jesus, reconhecendo-o como Senhor e Salvador. E a ressurreição de Cristo, por sua vez, é a garantia da nossa vitória sobre a morte. Ele venceu o poder do pecado e da morte e nos oferece a esperança da vida eterna. A ressurreição não é apenas um dogma teológico, mas uma realidade que transforma nossas vidas. Ela nos enche de esperança e nos impulsiona a viver uma vida nova, em Cristo. Na última parte do nosso mergulho, vamos explorar mais profundamente essa vida nova, essa transformação que a cruz e a ressurreição operam em nós. Não peca. Chegamos à parte final do nosso mergulho e realmente é impressionante como a mensagem da cruz e da ressurreição continua a ecoar em nossos corações, nos desafiando a viver uma vida transformada pela graça de Deus. É verdade. A cruz, que a princípio era vista como símbolo de sofrimento e humilhação, se torna em Cristo um sinal de vitória e esperança. Exatamente. Na cruz, Jesus carregou sobre si o peso dos nossos pecados, a culpa que nos separava de Deus. Ele se entregou voluntariamente por amor a nós para que tivéssemos acesso à vida eterna. É um paradoxo comovente, né? O instrumento de tortura e morte se transforma no símbolo da salvação. Sem dúvida. Um ato de amor extremo que nos confronta com a realidade do pecado e suas consequências, mas ao mesmo tempo nos revela a imensidão da graça de Deus, que nos oferece perdão e reconciliação. É isso mesmo. Ao contemplarmos a cruz, somos convidados a nos arrepender dos nossos pecados e a nos entregar completamente a Jesus, reconhecendo-o como Senhor e Salvador. É um convite a abandonarmos nossa vida de egoísmo e pecado e a nos revestir de Cristo, buscando viver de acordo com a sua vontade. E a ressurreição de Cristo nos assegura que essa entrega não é em vão, pois ele venceu a morte e o pecado e nos garante que a morte não é o fim, mas a porta para uma nova vida em Cristo. Exatamente. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã, como disse o apóstolo Paulo. Mas a ressurreição é um fato histórico, comprovado por diversas testemunhas que encontraram Cristo vivo após sua morte na cruz. É a base da nossa esperança e a garantia de que um dia também ressuscitaremos para a vida eterna. Diante de tamanha demonstração de amor e poder, somos desafiados a viver essa nova vida em Cristo, buscando refletir sua luz e seu amor em nosso dia a dia. É um compromisso diário de seguir seus passos e seus ensinamentos. Como podemos colocar isso em prática em nosso cotidiano? Como podemos ser essa luz que Cristo nos chama a ser? A resposta está em nos aproximarmos cada vez mais de Jesus, buscando conhecê-lo através do estudo da sua palavra e da comunhão com o Espírito Santo.
permitindo que seus ensinamentos transformem nossos corações e se traduzam em atitudes de amor, compaixão, perdão e serviço abnegado. Que possamos então ser inspirados pela mensagem da cruz e da ressurreição a viver uma vida de amor, serviço e esperança, aguardando com alegria a volta gloriosa do nosso Salvador. Que essa mensagem continue a ecoar em nossos corações, nos impulsionando a sermos verdadeiros discípulos de Cristo, espalhando sua luz, seu amor por onde passarmos. E assim concluímos nosso mergulho profundo, com a certeza de que a mensagem da cruz e da ressurreição continua viva e relevante para os nossos dias. Que essa mensagem nos inspire e nos guie em nossa caminhada de fé. Até a próxima, queridos ouvintes. Cristo, o amor que nos chama, a luz que nunca se apaga. Das suas palavras, a verdade.